Agora a gente fala que o Instituto BRF comemora 10 anos e investe cerca de 10 milhões de reais em nova frente de trabalho. Ao todo serão investidos mais de 400 milhões de reais em projetos sociais e de educação até 2030. Vamos falar ao vivo com a analista de investimento social da BRF, Gabriele Cândido. Oi, Gabriele, bom dia para você, bem-vinda. Quando a gente traz esse volume, esse aporte de 400 milhões de reais, realmente é de encher os olhos, porque você traz e trata de assuntos, na base, que é o lado social, ou seja, investimento social e em educação, sobretudo. Como que já está funcionando esses investimentos e a projeção até 2030? Bom dia. De fato, a gente encheu os olhos mesmo, né? A gente tem realizado um trabalho aqui no Instituto, ao longo desses 10 anos de história, de direcionar esses investimentos sociais, né? Então, com um programa de voluntariado, com as nossas frentes temáticas que estão conectadas à educação e alimentação, né? De diferentes pontos de vista para trabalhar a questão da alimentação. E a gente tem trabalhado, então, nesse direcionamento desse recurso até 2030, que é esse compromisso assumido pela companhia e encabeçado aí pelo Instituto, e a gente trabalha muito com o viés de preocupação com o desenvolvimento local e algo que faça sentido para as comunidades onde a gente está presente, né? Então, a gente faz um trabalho de diagnóstico, de mapeamento de projetos que estejam conectados dentro dessas duas frentes temáticas, para a gente, então, poder escalonar e fazer esses investimentos anuais, né? Até a gente chegar aí nessa agenda de 2030 de investir 400 milhões nas comunidades, nessas duas frentes temáticas. Exatamente. O que já vem funcionando na prática, o que vocês já vêm fazendo e que realmente tem trazido um importante retorno social e, claro, para a companhia também de alguma maneira? Bom, o Instituto, ele, ao longo desses 10 anos, ele então é responsável pela gestão do programa de voluntariado. Então, o programa de voluntariado ele é essencial para a gente se conectar com as demandas que vão surgindo nos municípios em que a gente está presente. E a gente tem os projetos de investimento direto, né? Esses projetos, eles se desdobram, então, em duas frentes temáticas. Há uma frente conectada à alimentação, em que a gente vai olhar para a questão do combate à insegurança alimentar e geração de renda e inclusão socioeconômica a partir de negócios que estejam conectados à alimentação. Então, fomentar o empreendedorismo, projetos de inovação que olhem para os desafios que a gente tem com relação à segurança alimentar e ao desperdício de alimentos. E a gente tem uma linha temática que é um desdobramento do trabalho que o Instituto desenvolveu nos últimos 2 anos de enfrentamento à pandemia. Então, nos últimos 2 anos, o Instituto ele foi responsável por direcionar as doações da companhia de enfrentamento aos efeitos da pandemia, e com isso surgiu a nossa frente ligada à educação, porque a gente, enfim, fez um trabalho de mapear os principais impactos que a pandemia gerou sobre a educação. Então, a gente tem uma perspectiva de gap educacional para os próximos anos. Então, como que a gente consegue atuar de uma forma incisiva nesse tema para combater esses efeitos que, enfim, seguem no médio e longo prazo, né? Então, dentro dessa frente de educação, a gente está olhando para a questão da educação básica, então, acesso à educação básica de qualidade, e também projetos e parcerias que estejam olhando para a questão da inclusão produtiva e qualificação profissional, né? E a gente fecha aí um ciclo de olhar para a inclusão socioeconômica a partir dessas duas grandes temáticas, né? Tá bom, então. Muitíssimo obrigada, viu? Parabéns pelo trabalho de vocês. Obrigada por dividir um pouco dessas experiências aqui com nossa audiência. E até uma próxima oportunidade. Sempre sintam-se à vontade em casa aqui conosco. Obrigada, Renata. Tchau, tchau.